Muitos pacientes me perguntam por que eu decidi fazer oftalmologia e por isso eu decidi fazer esse vídeo. Não só respondendo simplesmente a pergunta dessas pessoas, mas também auxiliando quem é médico e cogita a possibilidade de um dia fazer residência de oftalmo. Ou até mesmo por um estudante de medicina que já começa a pensar nesse assunto. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Bom, antes da gente começar a falar sobre oftalmologia, eu falei no outro vídeo sobre os passos que me levaram a fazer medicina. É uma história bem interessante e vale a pena depois você assistir. Eu acho assim, uma das principais coisas que começa a passar pela cabeça de quem é estudante de medicina, e não importa qual fase da medicina que a pessoa está, invariavelmente, em algum ponto do curso, o estudante começa a pensar: o que eu vou fazer de residência e em que eu vou me especializar. Só que existe um outro lado também. A pessoa pode simplesmente formar e não fazer residência. Isso também pode. O ponto é, 6 anos de medicina, 6 anos de faculdade de medicina, por mais que pareça muita coisa, por mais que seja muito tempo, e é muito tempo mesmo, só que isso não é suficiente para a pessoa ter um embasamento de experiência, de conhecimento médico, de traquejo, ou seja, de vivência mesmo na profissão, para já ir para o mercado de trabalho e começar a trabalhar, começar a atender como médico, já fazendo de tudo. Bom, pelo menos essa é a minha visão. Então essa é uma das razões que faz com que exista a necessidade de se ter a residência médica. E outra coisa, quanto mais perto do final, mais o estudante de medicina vai pensar nesse assunto. São 6 anos de faculdade, vai chegando no 6º ano, é aquela pergunta que não sai da cabeça: qual o caminho que eu vou seguir? Quando a pessoa já tem um médico na família, muitas vezes o pai ou a mãe ou um parente próximo, facilita muito para a pessoa decidir o que ela vai fazer. Porque acaba que, querendo ou não, ela já conhece um pouquinho da rotina daquela especialidade. E isso que eu acabei de falar é um dos pontos mais importantes para ajudar na decisão do que fazer. Exemplo, o que eu vou falar agora é de uma forma geral, claro que exceções acontecem. A pessoa gosta, por exemplo, a pessoa tem um hábito de ter os horários todos certinhos, almoçar em casa, dormir em casa todo dia. Tem especialidade que não favorece ter esse tipo de situação no dia a dia da pessoa. Então, uma das formas de saber realmente como que é conversar com quem já está naquela especialidade em diferentes fases da vida. Porque isso também é importante. Conversa com anestesista, com intensivista, com pediatra, são exemplos, tudo bem? Mas de uma forma geral, conversa com quem está naquela área, em diferentes fases da vida. Recém-formado, recém-saído da residência, 10 anos de formado, 20 anos de formado, porque é claro, isso vai mudar também. Pelo menos a gente espera que mude. Com o passar do tempo, a pessoa vai melhorando na vida. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que dá muita experiência, muito conhecimento, da parte prática mesmo, é fazer estágios. Fazendo estágio de acordo com o período que você está na faculdade. Ajuda muito. É assim, eu acho uma experiência importantíssima para quem é estudante de medicina. Eu, por exemplo, fiz estágio aqui em Belo Horizonte em vários locais. No setor de sutura do Hospital de Lomberes, eu acho que foram mais ou menos 2 anos fazendo sutura ali. Eu dei plantão, se eu não estiver enganado, na terça à noite e no sábado à noite. Eu vi de tudo um pouco. Olha, a gente aprende muito, aprende a lidar com o sofrimento do ser humano, aprende a valorizar as coisas na vida, aprende a saber o valor do trabalho. E para aquela pessoa que muitas vezes não reconhece o esforço que os pais fazem, muitas vezes para poder proporcionar tudo de bom na vida da pessoa, é um momento sensacional para fazer com que a pessoa faça essa análise. Eu não acho que seja o meu caso, porque eu sempre fui muito grato por tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim, tanto por mim quanto pela minha irmã. Mas essa fase de estágio, ela molda o caráter do ser humano. Então esse ponto é um ponto muito importante. Bom, eu estou tentando lembrar aqui, além do de Lomberes, eu fiz também pediatria, fiz um estágio em pediatria no hospital no Barreiro. Eu fiz nefrologia na Santa Casa, em obstetrícia e também em psiquiatria. O que mais? Uma coisa que eu acho muito importante também sobre os estágios é que você vai conhecendo a rotina, o dia a dia daquela especialidade. E acaba que você vai escolhendo: eu gosto disso, eu gosto daquilo, isso eu gosto, isso é importante, eu quero ter isso no meu dia a dia. Então isso ajuda para você tomar a sua decisão. Bom, mesmo com tudo isso, eu tomei a decisão que eu ia fazer anestesia. Eu não pensava em fazer oftalmo antes de formar. Faltou eu fazer estágio nesse setor para ajudar a tomar a minha decisão. Eu formei, decidi que eu ia fazer anestesia, fiz a prova, passei e comecei a fazer anestesia aqui na Santa Casa, em Belo Horizonte. E nos meses que eu fiquei, eu era R1 de anestesia, eu não me apaixonei pela especialidade. E aí eu parei. Mesmo assim, foi uma experiência de vida sensacional. E eu fiquei trabalhando durante um tempo.
para poder me manter e para me ajudar também a tomar a decisão do que fazer. Eu comecei a olhar um pouquinho mais para oftalmologia, eu comecei a visitar hospitais que tinham oftalmologia aqui em Belo Horizonte, hospitais de oftalmo. E aí eu me apaixonei. Eu vi que no oftalmo eu ia poder exercer tudo aquilo que eu gosto na medicina. Tem a parte cirúrgica, tem a parte de exames. E uma coisa muito bacana no oftalmo é que, teoricamente, uma grande parte das doenças sistêmicas, ou seja, doenças do nosso organismo, elas podem afetar os olhos de alguma maneira. E isso possibilita uma interação muito grande da oftalmologia com a parte clínica. Exemplo, hipertensão, diabetes, tireoide, doenças renais, doenças reumatológicas, doenças causadas por medicações, e assiste um vídeo que eu falo sobre isso. Ninguém nem imagina que às vezes um comprimido, uma medicação que é usado para tratar depressão pode influenciar na visão. Enfim, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos. O nosso organismo está todo interligado, não tem como separar as partes. Então o médico precisa ter essa visão geral. Bom, eu tenho que deixar duas coisas bem registradas aqui. Primeira coisa, não existe nenhuma especialidade mais importante do que a outra. Hoje, se me der um eletro para analisar, eu não entendo mais nada. E olha que eu fiz curso de eletro no período da faculdade para poder entender, para poder analisar de uma forma correta um eletrocardiograma. Só que o tempo passa e se você não usa mais aquele conhecimento, acaba que você vai esquecendo aquilo. Então, mais uma vez, toda especialidade tem a mesma importância, tudo bem? Na verdade, todas as funções na vida têm a mesma importância. Médico, enfermeiro, administrador. Não existe um hospital se não tiver o engenheiro que construiu a estrutura do hospital. O engenheiro, o mestre de obras, o pedreiro, o pintor. Gente, quanto a isso, toda função é de extrema importância. E segundo ponto, e agora eu vou falar para quem é estudante de medicina ou para quem um dia pensa em fazer medicina. Quem está ali sentado na sua frente é uma pessoa. A pessoa precisa tratar não o sintoma, mas a pessoa que está ali. Porque muitas vezes aquele sintoma que está se manifestando é decorrente de algum problema que a pessoa está vivendo naquele momento. E na verdade é um aviso que precisa ser considerado. Tudo bem? É isso. E hoje eu posso falar que eu sou muito feliz como oftalmologista. Muito feliz mesmo. Eu me sinto realizado. E bom, se você gostou do vídeo, divulga, compartilha, isso é importante. E para quem quiser, o Instagram está cada vez com mais conteúdo. Para quem gosta de saúde, prevenção, dicas importantes para o dia a dia, vale muito a pena. Confere lá, eu tenho deixado todo dia uma orientação, tá bem legal. É isso, oftalmologia. Para quem quiser saber mais, é só deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.